E aí, gente, aqui é o Matheus. Hoje o assunto é sobre plantas carnívoras e eu vou falar sobre os substratos que são utilizados para cultivar essas plantas. Você sabia que plantas carnívoras não podem ser cultivadas em qualquer tipo de substrato? Calma que eu vou te explicar. O motivo está relacionado com um fato que quase ninguém sabe. Você sabia que plantas carnívoras são péssimas competidoras? Para crescer bem, as plantas precisam basicamente de 3 recursos principais, que são a luz, a água e os nutrientes. Quando esses recursos estão disponíveis de maneira abundante em um determinado lugar, as plantas conseguem crescer sem problemas. Porém, nem sempre esses recursos estão disponíveis para todo mundo, ao mesmo tempo e no mesmo lugar. Você sabe o que acontece quando todo mundo quer a mesma coisa ao mesmo tempo? O que acontece é aquilo que nós chamamos de competição. Já que nem sempre os recursos estão disponíveis para todo mundo, os seres vivos estão o tempo todo competindo entre si para conseguir acessá-los. Compreender isso é a chave para entender por que as plantas carnívoras não podem ser cultivadas em qualquer tipo de substrato. Nem sempre as plantas carnívoras foram plantas carnívoras. As ancestrais das plantas carnívoras eram plantas comuns, plantas que apenas retiravam os nutrientes do solo, como todas as plantas fazem. A questão é que as ancestrais das plantas carnívoras eram péssimas competidoras. Por vários pequenos motivos, elas simplesmente não conseguiam competir com outras plantas pelos recursos necessários para a sua sobrevivência. Por não conseguirem competir com as outras plantas, essas ancestrais acabavam tendo que viver em lugares bem ruins, lugares onde os recursos, como os nutrientes, sempre estavam em falta. Mas que lugares eram esses? Podemos citar diferentes tipos de vegetações. Entre as mais conhecidas, podemos citar a savana de pinheiros, que ocorre lá no sudoeste dos Estados Unidos, as campinaranas, que ocorrem aqui na região norte do Brasil, as restingas, que ocorrem sempre nas regiões litorâneas, as florestas altomontanas, que ocorrem em regiões acima dos 2.000 metros de altitude, lá no sudeste asiático, e os campos úmidos, que são regiões de savana, que são encontradas principalmente no Brasil, na África e lá na Austrália. Como conseguir crescer de maneira satisfatória em lugares tão pobres em nutrientes? Foi justamente por conta dessa situação complicada que a carnivoria acabou evoluindo nessas plantas. A habilidade de capturar e digerir animais para obter nutrientes foi o que tornou possível para essas plantas conseguirem viver em lugares tão pobres. Como foram milhões e milhões de anos vivendo em lugares pobres como esses, as plantas acabaram se adaptando permanentemente a ele, mesmo depois de desenvolver a carnivoria. Então, para cultivar plantas carnívoras, precisamos utilizar sempre substratos que são pobres em nutrientes. Mas que substratos são esses? Esse vai ser o tema do meu próximo vídeo, e nele eu ainda vou falar sobre como eu preparo o substrato das minhas plantas. E aí, gente, vocês gostaram? Conheciam toda essa história evolutiva das plantas carnívoras? Deixe aqui nos comentários. Até a próxima!